tendremos la mesa 4, né? La sala 4, Gênero, Conflitos e Interações, né? E estarão falando com nós Ángel Lorena, Adam Lation, Gisele Tavares de Souza Rodrigues, com trabalho com a Luciene Cleia da Silva, Matt McIntosh e Alcente Márcio José Pereira. Ángel Lorena é feminista e socióloga, ingressada da Universidade Nacional de Colômbia, interessada em los estudos sobre gênero, sexualidade, emoções e família. Seu trabalho, intitulado La racionalização del amor y las no monogamias consensuales. Gisele Tavares de Souza é mestra e doutoranda em Educação da Universidade Federal de Gran Dorados, integrante do Grupo de Investigação, Educação e Processo Civilizador. Seu trabalho, Clube de Mães no Brasil, Interdependências Sociais entre as Mulheres. Matt McIntosh tem um BA em História da Universidade de Brigham. Atualmente realiza um doutorado na Universidade de Leicester, onde investiga sobre o gênero e poder em la hipermasculinidade. Seu trabalho, intitulado Gender and Power in the United States. E o Márcio, buenos dias, Márcio, acaba de ingressar, não? Tudo bem, bom dia. Desculpe, tive um probleminha de conexão aqui, mas deu certo. Bem. É professor do Departamento de História do Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Estadual de Maringá e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Trabalho intitulado Redes Sociais, Masculinidade Hegemônica e Violência ou Machismo como Elemento de Descivilizacional no Brasil. Né? Um cordial saludo a todos que nos veem e esperamos que todos façam perguntas à mesa para que a mesa tenha um bom funcionamento, não? E temos três rondas de perguntas, né? Antes, os ponentes terão 5 minutos para falar sobre seu trabalho, né? Pela ordem da programação. Então, primeiro Ángel Lorena, depois Gisele, depois McIntosh, depois Márcio Pereira. Que mais que tenho que falar sobre a mesa? Creio que é isto, não? Então, com a palavra, Ángel Lorena, 5 minutos. Por favor. Bueno, hola, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Angie Aldana, yo soy egresada del programa de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y pues la ponencia que presenté se titula La racionalización del amor en las no monogamias consensuadas y hace parte de mi trabajo de investigación para mi trabajo de grado. La pregunta que llevaba esta investigación era acerca de cómo se transformaban las estructuras afectivas de las personas que practican no monogamias consensuadas, bien sean relaciones abiertas, anarquía relacional, poliamor, agamia, y ver cómo estas transformaciones estaban permeadas por las categorías de género, orientación sexual y origen sexual. Origen social, perdón. Metodológicamente hubo 3 fases. La primera pues era una pregunta sobre quiénes son las personas que practican no monogamias consensuadas, que llegan a adherirse a estos discursos, pero sobre todo a mantenerse en las prácticas. Para esto se realizó una encuesta de caracterización. Posteriormente se realizaron entrevistas para
reconstruir trayectorias amorosas de algunas personas que practican no monogamias consensuadas, y finalmente se realizó un análisis de manuales de autoayuda amorosa dirigidos a no monogamias y que pues expresan los discursos que permean o rodean estas prácticas. Digamos que me voy a sentar un poco en este último punto, que es el que mejor expresa la manera en que se construyen los sujetos de estas prácticas. Y pues un poco es proponer un diálogo con Elías, quien propone como que el surgimiento del amor romántico se da precisamente en un momento histórico en que empiezan a fortalecerse los procesos de racionalización e individualización, pero paralelamente se buscan enclaves de huida a estas autocoacciones que empiezan a consolidarse, ¿no? Entonces en la vida, como en el romanticismo, en la escapada al campo, en el amor romántico, como relaciones donde las personas pueden mostrar su verdadero yo, expresar sus sentimientos y sus emociones de manera desbordada y no controlada. Digamos que lo que sucede con estos nuevos discursos que se presentan es que empiezan a verse permeados por estas tendencias o procesos que describía Elías, como son la racionalización y la individualización, pero además en el entrecruce de la manera en que se ha construido históricamente la masculinidad y la feminidad. Entonces, pues específicamente me interesa como mostrar esa racionalidad específica del amor y la individualidad como que se empieza a presentar en estos discursos, y las tensiones que se ven ya, pues partiendo del hecho de que estos discursos se presentan además como proyectos políticos que pretenden luchar contra la fragilidad de los vínculos, la individualización además, y pretenden proponer relaciones que sean colectivas, expandir los afectos, expandir el cuidado. Entonces, en primer lugar, sobre la racionalización, lo que se puede ver es que se tiende a crear discursos o narrativas de autoconocimiento, nuevos saberes sobre el yo, donde hay una identificación de los sujetos con el pensamiento y con la razón, y las emociones son concebidas solo como indicadores de una verdad sobre el yo, algo que hay que descifrar para poder transformar, pero no hay como tal una identificación del yo con las emociones. Esto tiene como un problema, y es pues que se presenta esta dicotomía de hombre, razón, mujer, emoción, y lo que hace finalmente es que las mujeres, aquí hay como una paradoja, se piensa que las mujeres son más emocionales, instintivas, impulsivas, que los hombres son más racionales, pero lo que termina sucediendo es que con esta identificación con la razón, parece que los hombres son los que llevan la ventaja en este proceso, pero en realidad son las mujeres las que terminan realizando este trabajo emocional de control de las emociones, conocimiento emocional, manejo emocional, no solo de ellas, sino también de sus compañeros o compañeras. Y con respecto a la individualización, pues ligado a la anterior, esta no identificación con las emociones, como su comprensión como indicadores de ese saber sobre yo, verdad, que debe ser descubierta, hace que haya como la comprensión de un individuo que existe previo a las relaciones, que no se constituyen las relaciones, y las emociones además se entienden desligadas de eso, de los otros y de las situaciones concretas con los otros, lo que hace que las personas tengan que trabajar individualmente sobre sus emociones, pues contribuyendo aún más a esto que criticaba Elías o que presentaba con el concepto de homo clausus, donde se entiende el individuo separado de los otros y no constituido en sus relaciones con ellos. Entonces, digamos que se presentan estas paradojas que pueden ser problemáticas a la hora de pensar pues los objetivos políticos de estos movimientos. No digo con esto que pues sean malos o no lo estén logrando, pero sí que hay algunos peligros que pueden presentarse y que deberían ser analizados con más cuidado, sobre todo lo que tiene que ver con la explotación del trabajo emocional de las mujeres, y pues que queda ahí una pregunta sobre cómo viven de manera diferencial este proceso como de autocoacción y de manejo, control emocional, mujeres y hombres, y cómo se expresa eso en las relaciones de género. Muy bien, muy precisa, né? Precisa com 5 minutos, parabéns.
É um trabalho muito interessante, né? Quem não assistiu ao vídeo ou não leu o resumo da Lorena Aldana, pode ver no site do evento, acho que vale a pena, né? Deu curiosidade de ler o trabalho completo, obviamente, para ter uma maior compreensão. E espero que os assistentes enviem perguntas, né, para Ana Lorena, para que a gente possa conhecer mais o trabalho dela. Podem tanto fazer oralmente após a apresentação, quanto via chat, tá bom? Agora eu passo a palavra para a Gisele Tavares de Souza Rodrigues. 5 minutos, Gisele. Ok. Bom dia a todos. Eu sou Gisele, como o André já me apresentou, e o nosso trabalho, ele trata sobre clubes de mães no Brasil, interdependências sociais entre as mulheres, e é fruto da pesquisa desenvolvida no mestrado entre os anos de 2018 e 2019, que abordou sobre a história do Clube de Mães e as origens do atendimento à criança pequena em Naviraí MS, no recorte temporal de 1974 a 1990, que foi subsidiada pelo diálogo com Norbert Elias, e teve como principal objeto de análise a história do atendimento à infância no município. E para a discussão neste momento, elencamos um recorte dos resultados desta pesquisa, então, enfatizando as relações interdependentes estabelecidas entre as mulheres que participaram do Clube de Mães de Naviraí. Então, o clube surgiu em 1974 e funcionou até o ano de 2015, e objetivava atender gestantes e demais mulheres demais mulheres entre 21 e 65 anos, e posteriormente a instituição passou a atender também meninas adolescentes devido ao aumento da gravidez na adolescência. E também atendia famílias carentes e crianças, filhos dessas mães que participavam das atividades do Clube de Mães. E a instituição, ela oferecia cursos de corte e costura, tricô, enxoval de bebê, pintura, manicure, cabelo, datilografia, culinária, entre outros cursos, e além de projetos sociais, como o Projeto Casulo, que foi destinado ao atendimento das crianças, projeto de horta e cestas básicas para as famílias carentes da comunidade de Naviraí. Então, a partir da documentação analisada, constatamos que o Clube de Mães, ao estabelecer as relações, né, interdependência no atendimento às mulheres, às famílias e às crianças, teve papel expressivo na formação feminina para o mercado informal de trabalho, por meio dos cursos profissionalizantes, visto que essas mulheres passaram a construir uma figuração social de interdependência, instituindo espaços de sociabilidade para além do ambiente doméstico, permitindo a troca de experiências e também a valorização pessoal para as mulheres, as mães cursistas e também para as sócias dirigentes do Clube de Mães, tá certo? Obrigada. Já? Eu achei que os 5 minutos iam passar muito rápido. Ok, obrigada. A gente aprofunda em seguida, então. Com certeza, estou à disposição. Macintosh, you will have 5 minutes to present your key, okay? Thank you. Can you hear me? Sorry? Yes. Can you hear me? Okay, yes, okay. Hi, I'm Matthew McIntosh. I am a doctoral researcher at the University of Leicester. I live in the United States, though, so I'm used to this distance, and mi español no es bien, so sorry. But I'm interested in studying the ideas of gender, specifically masculinity and manliness as it relates to power. And that is my my dissertation. So this research is a part of my dissertation. I'm
particularly interested in studying something called hypermasculinity, which is usually a psychological, used in psychology, and expanding that to include sociology and the study of gender. And hypermasculinity includes the ideas that violence is manly, that you should have callous attitudes towards women and outsiders, and also the idea that risk-taking or partaking in dangerous activities is exciting. And in this, I was interested in expanding in this idea, and also showing that participants, when they feel that their power is declining socially, when they feel that they are losing power, either the perception of power loss or actual power loss, they're more likely to engage in hypermasculinity, meaning that if they feel like they're losing out, they're going to be more violent, they're going to be taking more risks. And conversely, I wanted to show that people that are feel that their power potential in society is increasing are going to be less likely to engage in hypermasculinity. So I did an experiment where I asked several, lots and lots of people, and that's pretty much what I found out, is that people that perceive that their that their power is declining are much more likely to engage in hypermasculine behaviors, and those that perceive their power to be increasing were less likely. That's a very short 5-minute summary of that, but I have the paper available and my presentation available. So thank you very much. And that's it. Thank you. Também foi econômico, né, com a apresentação. Vale a pena ler o resumo e ouvir a palestra do Macintosh, né, na página do evento. Agora eu passo a palavra para o Márcio. Então, Márcio Pereira, também 5 minutos para expor seu trabalho. I'm sorry, just before this, Matt, there's in the same button where you clicked for, yeah, there. I think you were looking for that. If you click on next to it, yeah, there. No. Then next to the microphone. Next to the microphone? Yeah. Yeah, right there. If you click on it, it will turn off the sharing of the screen. Oh, I'm not sharing. Oh, I'm anything. sorry. ¿Quién está compartiendo? Estaba intentando revisar, pero no puedo ver quién está compartiendo. Ya. Perdón. Ya. Yeah, sorry, I didn't know who that was. Sorry, I thought it was you. I'm so sorry. No worries. Okay. Márcio. Bom dia a todos e todas. É um prazer falar com vocês nesse evento e apresentar aqui uma discussão bastante inicial ainda, onde, a partir da discussão da teoria eliasiana de figuração, de controle de pulsões e violência, tento investigar se as redes sociais, principalmente as páginas vinculadas a uma proposta de educação para as masculinidades, são locais de descivilização. Então, basicamente, o trabalho tem envolvido duas orientandas de iniciação científica que estão fazendo um levantamento de páginas da rede social Facebook, que tem como objetivo um fomento ou uma incitação a um tipo de comportamento machista e um tipo de comportamento que ainda está estipulado dentro de um conjunto que nós conhecemos como masculinidades hegemônicas, né,
ou se nós formos para um outro sociólogo, aí, o Bourdieu, a ideia da dominação masculina. Então, a intenção é encontrar nestas páginas, né, alguns paradoxos da curva civilizacional, né? Porque nós estamos percebendo o quê? Páginas como, por exemplo, o Manual do Homem Honrado, páginas alfa.com, Homem 2.0, Homem 3.0. Eu poderia citar aí pelo menos umas 80 páginas do Facebook que tem o mesmo intuito. E é interessante entendermos também por que não escolher outra rede social. É porque o Facebook hoje é a rede social mais aberta, mais próspera para a produção e para o compartilhamento desse tipo de conteúdo, né? A ideia de vender um processo que não está vinculado exatamente ao controle das pulsões e muito menos ao declínio da violência. A ideia é justamente nessas páginas perceber que, embora o que preocupa, como diz o Elias, né, a preocupação dos homens são os próprios homens, e ele está falando isso no estudo genérico, embora nós enxerguemos uma curva civilizacional, essas páginas têm apresentado elementos para pensarmos uma descivilização, ou seja, uma transformação em direção oposta, uma redução nítida da simpatia pelo outro ou pelos outros grupos. Então, nós notamos o quê? Notamos uma forte presença de conteúdos anti-LGBTQ+, uma forte presença de conteúdos misóginos, de conteúdos que fomentam a violência contra a mulher e o feminicídio. Então, a ideia é justamente buscar, a partir dessa pesquisa e utilizando, né, as premissas eliasianas, até gostaria de fazer um comentário importante com a publicação do livro que foi organizado pela Ana Flávia Brown, da UEPG. Nós temos lá algumas investigações importantes, né, da discussão da teoria eliasiana com o gênero. Isso vai me ajudar muito na pesquisa, que é essa ideia também de desconstruir essa caixa dos homens, né, do homem fisicamente apto, do homem corajoso, forte, que está sempre no controle, que é o sexualmente experiente, que é o sexualmente impositivo, o homem que provê, que não comete erros, e fazendo assim uma ligação até com a fala do Macintosh, entender justamente que o comportamento masculino ou hipermasculinizado, ele é um item que contribui para o não controle das pulsões, e ele contribui também para a deficiência ou a falta de saúde dos próprios homens. Então, a ideia é buscar entender como que a estrutura da dominação masculina ainda está muito ancorada no inconsciente dos homens e também das mulheres, né? E, para isso, tratar os mecanismos e investigar as instituições que possibilitam a manutenção desses costumes, como a família, a escola, a universidade, etc. Bom, para finalizar, o desenvolvimento dessas cadeias de interdependência humana estão cada vez mais complicadas, e as redes sociais são espaços ainda mais complexos de entendimento dessas cadeias. Mas nós estamos tentando investigar como que ainda se mantém, ou por que ainda se mantém esses comportamentos opacos, né, de poderes e controle dentro da ideia de masculinidade hegemônica. Bom, para os 5 minutos é isso. Agradeço a oportunidade de falar com todos e todas. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Márcio. Bem, agora, né, a gente abre para as perguntas, né? Os ouvintes, os assistentes que tiverem pergunta, podem escrever no chat ou se manifestar para falar também no chat, que a gente vai passar a palavra. Teremos 3 rodas de perguntas, 3 rondas de perguntas, né? Ronda de perguntas.
Já temos aqui no chat alguém que quer fazer pergunta, né? Começando então a nossa primeira ronda, que é o Davi Fernando Serra, quer fazer uma pergunta ao Macintosh, né? Pode ficar à vontade. Você quer usar o microfone, Davi, ou... Bem, ele escreveu aqui. Macintosh? Yes. Do you think that hypermasculinity tends to decline with functional democratization? Democratization. It's a weird word. Sorry. No, this is actually the major part of my dissertation, that these ideas are related. I'm actually trying to create it's a new terminology called hypermasculinization, which is directly inversely related to this idea of functional democratization, that as social groups become closer and closer and closer and more interconnected, what that means is the balance of power becomes more even over time, and the hegemonic group, which in the United States is white, Anglo-Saxon, Protestant, heterosexual, begins to lose power over time, and as a result, there is a pushback, a counter reaction of hypermasculinity. So, for example, I don't know how long I have, but for example, at the beginning of the 20th century, so the early 1900s, there is a massive insurgence of immigration to the United States, people from Europe, Asia, all over the place, and these people become increasingly intertwined in the economy of the United States through the Industrial Revolution. Immigrant labor and Irish and German and Italian labor becomes increasingly important, and because of the pressures of functional democratization and this competition, factory owners are forced to increasingly hire more and more workers to compete with other factories. As a result, though, they're giving these workers the opportunity to organize, to unionize, to get more power. Maybe that's a terrible example, but as time goes by, the pressures of outsider groups and the pressures of functional democratization push people closer and closer together, and this is met at times through a counter of hypermasculinity within that hegemonic group. I wouldn't go so far as to say it's a decivilizing trend. It's going backwards. I think that Elias's civilizing theory is still going on, because levels of violence now are significantly less than levels of violence, in the past. But we have these peaks and valleys of violence, of callous attitudes towards women and outsiders, of these kind of counter civilizing trends over time. Thank you. That's it. Thank you. A Núbia, a nossa colega Núbia, pergunta para Ángel Lorena Layton. Enhorabuena a los congresistas y la investigación realizada. Y me gustaría conocer más sobre la investigación de Lorena, sobre qué trabajos se basaron en cuestiones de género y cómo llevó a cabo sus trámites para entender sobre la racionalidad para el hombre y las emociones para la mujer. Y para Márcio, ¿cómo entiende las publicaciones que se oponen a estas masculinidades encontradas en las redes sociales? Entonces, con la palabra, Ángel Lorena. Ok. Bueno, sobre la parte de género, digamos que dentro de mi marco teórico tenía una parte gruesa de sociología de las emociones,
Entre las autoras que más usé estaban Catherine Lutz, que es quien afirma principalmente esto de que todo discurso sobre las mujeres es un discurso sobre las emociones y viceversa, ya que comparten los mismos atributos, ¿no? Las emociones son algo natural, incontrolable, impulsivo, y estos mismos atributos se entienden para las mujeres, ¿no? Las mujeres son también algo que se asemeja a la naturaleza, que es impulsivo, que es incontrolable y demás. Además, Catherine Lutz tiene como una teoría sobre la retórica del control emocional, cómo las mujeres se ven obligadas a controlar sus emociones, como las emociones deben ser controladas y las mujeres también deben ser controladas, que es un poco lo que discuto en la investigación. También está Eva Iluz, a quien usé más como con respecto a los capitales emocionales, ya que es mi hipótesis que hombres y mujeres tienen capitales emocionales diferentes, disposiciones emocionales diferentes y habilidades diferentes para el manejo emocional, ¿no? Entonces también como analizar cómo eso sucedía en sus prácticas, en sus relaciones erótico-afectivas. Y Arlie Hochschild, que es quien plantea el concepto de trabajo emocional. Son como las tres que usé para la discusión sobre género. Y pues también en esa tensión con la racionalización, principalmente. Y para ya el análisis de cómo efectivamente sucede o se proponen estos procesos de racionalización en la conducta masculina y también en la femenina, pues están los manuales que usé de autoayuda, donde es como muy explícito eso llamado a la razón y a la sensatez. Son Ética Promiscua, que es como un libro fundacional de las no monogamias, que escribió Easton Hardy, creo. Mujeres que no sufren por amor, que es de Coral Herrera, y un libro que se llama Mala Mujer, de Noemi Casquet, que son los que proponen ya más como esos ejercicios prácticos, cómo hacer, cómo discutir, cómo llevar a cabo conversaciones, cómo entender qué es lo que estoy sintiendo, cómo expresar mis emociones, que expresan pues cómo debería actuar el sujeto de estas prácticas. Obrigado, Ángel. Márcio? Bom, a pergunta que a Núbia me direciona é muito importante e ela eu vou entender ela como um posicionamento particular meu. Mas eu vou tomar uma parte, uma discussão que o Elias faz lá na Condição Humana. Ele fala o seguinte: muitos homens dizem que querem saber a verdade, que querem saber como é efetivamente o mundo que eles estão vivendo. Mas, observando, né, com mais rigor, observando com mais eficácia, quando esses homens descobrem efetivamente o mundo que eles vivem, eles se apercebem assustados. Então, eles preferem, né, como diz o Elias, embalar-se nos seus próprios sonhos e enganar-se a si próprios. Então, eu percebo o seguinte, que as publicações que são opositivas a esse comportamento de masculinidade tóxica, de masculinidade hegemônica, elas são absolutamente uma percepção do entendimento da necessidade desse controle das pulsões, do entendimento que, para uma ideia de progresso, uma ideia de civilização, nós precisamos debater essas questões que são atuais. O que acontece, na minha percepção, é que no Brasil, principalmente, foi construída em torno destas entidades, dessas instituições, destas páginas que buscam, né, um comportamento, desmistificar essa ideia do machismo, desmistificar essa caixa do homem. Essas instituições sofreram, ao longo dos últimos 4 anos, pelo menos, uma grande pressão de grupos mais à extrema-direita, que desvalorizam essas páginas. Vou pegar um exemplo do Quebrando o Tabu. O Quebrando o Tabu é uma página que tem um conteúdo muito forte, que traz discussões, né, em relação à masculinidade, em relação às questões da violência de gênero, as questões
LGBTQ+. Porém, foi construído de maneira muito forte nas mídias sociais, como o WhatsApp, por exemplo, nos grupos de Telegram, uma descaracterização da validade do trabalho do Quebrando o Tabu. Isso aconteceu também com Catraca Livre, aconteceu com outras páginas da internet que tinham esse intuito. Na minha percepção, eu compreendo essas publicações opositivas como muito pertinentes. Agora, o que nós precisamos pensar enquanto estratégia é como fazer com que essas páginas não caiam na dicotomia do enfrentamento burro entre páginas aí que fomentam o machismo e páginas que nós não podemos cair na mesma seara de forçar os lados. A gente eu tenho falado muito, a pandemia trouxe muitas oportunidades de conversar com vários lugares, com lives, então o que eu tenho dito para as pessoas chegou o momento da velha política, de sentar com as pessoas, de explicar, de falar. Então eu acho que as páginas têm um papel fundamental, mas algumas delas precisam repensar um pouco da sua forma de atuação. Porque, grosso modo, o que a gente percebe é uma grande dicotomização, né? E o Elias sempre fala isso, que não dá para pensar alta cultura e baixa cultura, nós precisamos pensar a fronteira, né? Então, essa fronteira é o que nos interessa no momento. Mas o trabalho é de formiguinha, nós não podemos parar diante da crescente masculinização, hipermasculinização, como o Macintosh tem dito, e como isso tem sido absolutamente violento para as mulheres e também, né, para com os homens. Obrigado, Márcio. Para encerrar essa primeira roda de pergunta, a Miriam, professora Miriam, pergunta para a Gisele. Ela diz boas apresentações a todos, parabéns a todos e a todas. E a pergunta para a Gisele é a seguinte: Gisele, foi possível fazer um paralelo no seu estudo sobre a importância desse clube de mães para o atendimento das crianças pequenas no município? Olá, Miriam. Obrigada pela pergunta. Na verdade, sobre o atendimento à infância, nós tivemos, sim, o levantamento e foi a nossa principal preocupação, né, porque a gente queria descobrir como que tinha sido originado esse atendimento. E segundo toda a documentação que nós trabalhamos, nós conseguimos identificar e provar que foi até uma hipótese inicial, na qual elencamos inicialmente que o Clube de Mães teria sido a primeira instituição a ofertar um atendimento à infância, e de fato foi, né, que começou com o atendimento à infância em 1979, quando foi implantado no Brasil, em 1977, um projeto nacional de atendimento à infância, que foi o projeto Casulo. E no Clube de Mães do município de Naviraí, então, esse projeto começou, né, a funcionar atendendo as crianças em 1979, tá bom? Então, teve uma grande contribuição dessa instituição e foi um marco para a história do atendimento público e marcou também a história da educação infantil do município de Naviraí. Não sei se eu respondi, ok? Obrigada. Se não respondeu, a Miriam pergunta novamente, né? Tá certo. Fica tranquila. Agora, para a segunda rodada de pergunta, né? Segunda ronda, temos duas perguntas aqui já para o Márcio, uma da Magda e uma do Célio. Vou ler as duas já, Márcio, e você tenta dar conta aí. Então, a Magda diz... antes eu agradeço aí o Diego, a Núbia e a Miriam pela participação nessa primeira rodada, né? Então, a professora Magda pergunta, Márcio, em que medida esses aspectos descivilizadores estão ligados ao aumento ou à flexibilização do controle e autocontrole das emoções? Como você tem visto isso nas fontes da pesquisa?
e ela dá parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, queria ler o texto do nosso dossiê. E o Célio pergunta para você, Márcio, Célio Costa, o professor Célio Costa, lá do Paraná, da UEL, né? Márcio, na perspectiva de uma sociologia processual, não seria normal uma reação conservadora por parte de homens que com a democratização dos gêneros, como a democratização dos gêneros significa fundamentalmente a perda do poder social? Bom, é muito legal o fato de termos essas indagações, e algumas delas eu vou sentir muito, porque são reflexões ainda que eu comecei a buscar ainda na metade desse ano. Então nós temos algumas coisas aí que estão a ser pensadas. E aí eu já vou fazer aqui, se você me permite, André, já vou fazer um contraponto aqui também com a questão que a Ana Flávia coloca no sentido de civilização e de descivilização. Bom, Magda, eu tenho percebido uma coisa bastante interessante desde que comecei a pensar essa questão das masculinidades. E isso começou ali por volta de 2015, nós nos encontramos lá em Londrina, eu já estava falando sobre esse tema. E começou quando eu li um livro de uma autora que trabalhava um conceito chamado homem subjugado. Não é subjulgado, subjugado, no sentido prisional, do homem que se prende a algumas questões. E ela trabalhava, a Malvina Scheratz, ela começou a me fazer perceber uma questão bastante interessante, e que aí eu consegui visualizar isso principalmente pós-2018. E aí eu vou dizer para você que por quê? O homem sofre duplamente, né, no sentido da masculinidade hegemônica. Ele sofre a violência da agressividade da educação machista, e vai sofrer, segundo a Malvina Scheratz, na própria... Para além de sofrer duplamente, o homem hipermasculinizado, ele faz com que outros sofram por conta do exagero, né? Do exagero e da violência que ele implica a outras pessoas. E, a partir de 2018, o que nós notamos no campo institucional? Que nós tivemos uma abertura maior e uma atribuição maior aos papéis de gênero, e os papéis de gênero que são considerados conservadores, do homem de família, do pai de família, do pater, né, se a gente voltar lá para o século XVIII, XIX, que é fomentado pelo discurso da nossa figura governamental maior, né? Nós tivemos uma reabertura de um processo que eu considero que nós estávamos caminhando de uma maneira um pouco melhor, né? Até no momento tentar investigar como que, por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos tem um papel importante nesse processo, de pensarmos a partir desse conjunto figuracional se há ou não descivilização. E aí eu tenho que concordar, e eu ainda não pensei isso, Ana. Eu ainda não pensei como dividir ou como analisar de maneira distinta se o que eu estou analisando é civilização para um grupo e descivilização para outro grupo. O que eu estou tentando tratar dentro de um conjunto macro é a ideia que a violência é um surto descivilizacional. Ponto. Pensando na teoria eliasiana. Agora, vale
vale enfatizar que eu ainda não tenho uma discussão ainda bem fomentada sobre isso. E o Célio traz uma questão que é absolutamente fundamental. A questão é do poder. É óbvio que, ao flexibilizar as masculinidades, né, ao colocar ou ao me colocar dentro de determinados grupos hegemônicos como, né, um homem que percebe as questões do machismo e como elas são aviltantes para a sociedade atual, eu estou me colocando numa posição total de perda de controle. Eu brinco muito conversando com algumas pessoas que quando você participa de determinados grupos sociais aí no WhatsApp, e você coloca alguns pontos, né, quando você se coloca numa verdadeira função antimachista, você sofre muito com isso. E muitas vezes você tem até a perda, isso também não é muito significativo, né? Perder a amizade de alguém que não tolera algumas questões não é muito significativo. Né? É sinal que você está fazendo alguma coisa boa. Então, pensar um pouco desses hábitos também machistas, né? De como que isso se forma, mas é total e é perceptível que a questão está embasada no poder. Por isso que é tão importante discutir essa questão da masculinidade hegemônica e é importante discutir também o que nós estamos vendo agora, que é uma emanação das ruas, que é a questão da discussão da masculinidade tóxica. Só para finalizar e não ser muito prolixo, no final do ano passado nós estivemos em Lima, no Peru, para participar do ALAS. Né? E ao participar do ALAS, quando eu fiz uma fala, uma socióloga do México me questionou dizendo que a masculinidade tóxica estava tirando todo o trabalho processual dos sociólogos em relação à masculinidade hegemônica. E eu fiquei pensando, bom, se desde a década de 70 se discute masculinidade hegemônica e nós não tivemos grandes passos, e nós não fizemos com que os homens percebessem o quão mal eles fazem para os outros e para si mesmos, eu preciso dar valor ou valorizar o que está sendo feito por estas páginas, por esses grupos que estão se organizando fora da academia. Né? Vocês estão vendo aqui a minha Xota aqui, que veio dar um oi. Né? É que eu consegui pegar o ursinho. Tá bom. Então, assim, é preciso fazer essa distinção também. Nós estamos encontrando problemas em articular o conceito sociológico de masculinidade hegemônica e a emanação pública da discussão de que homens precisam ser menos tóxicos. Não respondi de maneira muito coerente, mas assim tentei juntar aí as questões para poder falar para vocês ainda dessas impressões iniciais do projeto. Muito bom. Macintosh, viste a pergunta de Vivian al chat? Yes. Yeah, I can read it. The question. Oh wait, sorry. There's two. Can you explain better your methodology and how can we differentiate the hypermasculinity and masculinity? So a little bit about my methodology. I conducted semi-structured interviews. So I'm looking up how many. Sorry, 19 semi-structured interviews, very lengthy, and online interviews and surveys because of the COVID. Those was my methodology, and people consisted of all races, ethnic groups, ages, sexual orientation. So a good sample within the United States. And the question of how do we differentiate between hypermasculinity and masculinity is kind of the central point of my study. What do these things mean? What does hypermasculinity mean? What does masculinity mean? Because these ideas change over time and by different groups. To one group, certain behaviors are hypermasculine, and to others they're not. And so I wanted to kind of get really deep into that and study why do some groups
conceive certain behaviors as hypermasculine? Why do some not? And why does it change over time? A lot of the studies of hypermasculinity they're very static, which means they don't change. It originally started in the 1980s with psychologists, and they studied prison populations, so individuals in prison, and they tried to create these indices to determine whether these individuals were likely to engage in violence once they were released from prison. So it's very static. As far as masculinity, a lot of masculinity, as far as in the 1970s, it was very static. And recently, well, not recently, in the last 30 years, we've had a number of scholars, Connell and others, that have looked at masculinity as relational, that you can't have a masculinity without femininity. You can't have women without men, that it's relational with each other, and they change based on the characteristics of each other. And so what I'm trying to do here is expand both of these things, make them more complicated, to problematize them, because I would argue that masculinity exists as a relational to other genders, but also relational to the ideas of power, that as individuals perceive that their power is declining, they're less likely to see violence or risk-taking behaviors as hypermasculine. But the same behaviors to a group of people that view their power as increasing would say, oh, those are hypermasculine. Those are asocial behaviors. Hypermasculine, just like machismo culture, has a very it's very weighted, culturally weighted, and negatively weighted. So I guess I'm trying to remove that negative weight and answer the question: how do we differentiate between hypermasculinity and masculinity? It's very difficult, and it depends on which group you're looking at and how they distinguish their position in society, because the same behaviors within one group are deemed hypermasculine. The same behaviors in another group are deemed, oh, those are masculine behaviors. And so there's a blending of the two, and it's very difficult to differentiate between them, unless we use this idea. What I think is we use this idea of power, and I think it's directly related to how that group perceives their power within society, and how others perceive their power in relation to others. Thank you. Henry Lorena, pergunta de Dina, desde a Bahia. Le pregunta, pero creio que é para Henry pelo conteúdo, não? É importante e necessário abordar o desempenho de gênero e as tensões presentes em las interdependências. No reducir os estudos que analisam solo as actuações cisgênero e binárias, a possibilidade de compreender as reflexões do controle e autocontrole de las emoções de hoje? Hola. Sí, de hecho, estoy de acuerdo con que puede ser como un despropósito centrarse solo en analizar masculinidad y feminidad hegemónica. De hecho, una de las apuestas de mi investigación, al menos, sí fue por tratar de analizarlo en clave de masculinidades y feminidades en plural, ¿no? Entendiendo que hay diferentes formas en que pueden hacerse las mujeres y hacerse los hombres. Y por eso incluía otras categorías de análisis, que eran especialmente orientación sexual y origen social. Digamos que el espacio que hay acá es como muy corto para poder ir al detalle de cada una de las experiencias que pueden encontrarse, pero sí, efectivamente, interesantes ahí, aunque si uno analiza como en busca de regularidades, incluso mujeres trans o hombres trans no solo intentan acomodarse a la forma, no sé, física de ser mujer o ser hombre,
sino a esas disposiciones que también se entienden como parte de la feminidad o de la masculinidad. Dentro de la encuesta que hacía como en la primera parte de mi metodología, había como un apartado para clasificar como herramientas emocionales de que disponían las personas, y las personas que se definían como género fluido, binario o en transición tendían a indicar las respuestas como estoy confundido, no entiendo mis emociones, no sé qué hacer con eso, que también incluso, o sea, digamos, esa condición o esa situación puede implicar también disposiciones emocionales y también racionalidades diferentes frente a lo que se es y frente a lo que se quiere ser. Pero no solo eso, también discursos, quienes son allegadas al feminismo pueden tener comprensiones de feminidad diferentes. Mujeres de clase alta tienden a ser más masculinizadas en términos de adherirse a discursos de liberación sexual y todo esto, mientras que mujeres de clase baja tienden a estar como más en concordancia con las normas de género hegemónicas en términos de feminidad, cuidado de la familia, roles y demás. Entonces, incluso con educación, ¿no? Quienes tienen acceso a educación, pues presentan discursos diferentes sobre las emociones y sobre su control que quienes no tienen acceso a educación. Y no solo educación, sino quienes estudian carreras como ingenierías o ciencias naturales también tienen discursos diferentes que quienes estudian filosofía o ciencias humanas, humanidades. Digamos que no solo las emociones dependen del género, también como que hay otro montón de categorías que se entrecruzan. Si uno lo lee más en clave interseccional, claro que están ahí y claro que valdría la pena como analizarlas más al detalle. Pero pues eso, bueno, es como trabajo que queda por hacer. Muito bem. Para encerrar, então, a segunda rodada de perguntas, para a Gisele. Gisele, considerando aí as relações interdependentes que se estabeleceram no Clube de Mães, entre as mães atendidas e as, digamos, mantenedoras ou sócias, né? Você, não sei se no seu trabalho você dá para perceber, né, se essa instituição influenciou e em qual medida, se é que é possível medir isso, uma mudança de comportamento, tanto naquelas que eram responsáveis pelo Clube de Mães, quanto naquelas que eram atendidas. E como você foi muito econômica lá na sua fala, de repente vale você explicar um pouquinho mais o que é o Clube de Mães, uma vez que nós temos pessoas que não conhecem muito bem a realidade brasileira. Ok, André. Bom, o Clube de Mães foi uma instituição filantrópica sem fins lucrativos e foi fundado, né, a partir de mulheres, digamos assim, influentes da sociedade naviraense, como professoras, mulheres de médicos e principalmente grupos de mulheres católicas. E o Clube de Mães ele foi totalmente organizado e funcionou totalmente ligado à Igreja Católica. Então, todas as mulheres, né, que tiveram oportunidade de participar dessa instituição, participou. Não foi porque ele foi desenvolvido dentro de uma denominação católica que não atendia outros públicos, independente de crença, né, e de classe social também. E ele foi desenvolvido para atender principalmente as camadas populares da cidade, né? Então, era aquele público bem carente mesmo, né? As nossas documentações de análise, né? Nós trabalhamos com fotografias, podemos verificar todas aquelas fontes, né? Que foram produzidas durante os 41 anos, né? De sobrevivência desse clube, e ele era mantido pela prefeitura, pelos recursos vindos da LBA, que foi a Legião Brasileira de Assistência, né, um órgão nacional, e também recebia doações da comunidade local, como os empresários e fazendeiros, porque bem no início,
era uma comunidade bem rural também, em 1974, quando ele surgiu, era bem rural, e ao longo desse tempo foi, né, aprimorando seus serviços e passou a atender também as crianças, né, que foi nosso foco de investigação no mestrado, porque as mães levavam essas crianças, né, os seus filhos, para o clube de mães, porque não tinha com quem ficar em casa, e muitas vezes levavam também porque eram muito pobres, né, posso dizer assim, e não tinha alimento em casa, então levava porque lá no clube tinha um lanchinho e todas essas tipos de acolhimento, e logo essas crianças começaram a atrapalhar as mães ali, né, nas atividades, nos cursos, e o clube, então, as sócias, né, que eram só mulheres, eram 50 sócias inicialmente, depois foi aumentando, foi até 150 sócias, todas mulheres, e criar, então, o departamento do Projeto Casulo, porque as mães precisavam ficar ali livres nos cursos para se desenvolver melhor, ou seja, para serem orientadas de uma forma melhor, que daí já entra um pouquinho no que você perguntou, André, sobre o comportamento, porque essas mulheres, elas eram orientadas, né, nesses cursos, para a parte também específica de profissionalização para o mercado informal, né, eram cursos profissionalizantes, e também elas eram orientadas sobre o seu papel de mulher, sobre o seu papel de mãe também, e claro que teve, sim, toda essa transformação de comportamento, que acho que esse foi o foco da sua pergunta, porque esse era o objetivo da instituição, era orientar essas mulheres, ou seja, eram pessoas de pouca cultura, pessoas de pouca classe, né, eram mulheres simples, humildes, então elas precisavam dessa orientação. Então, pensando com Elias, as fontes talhadas, a gente pôde perceber, assim, que esse objetivo, era o objetivo da instituição e também das sócias, de orientar as mulheres, e claro que mostrar aí os comportamentos também. É mais ou menos isso, André. Okay? Obrigado. Agradeço, então, aos colegas Magda, Célio, Vivian e Ana Flávia, e a Dina, né? Ana Flávia, o Márcio já emendou ali na resposta dele, eu nem precisei indicar a pergunta. Ele já emendou na resposta dele a tentativa de responder a sua questão, Ana Flávia. E agradeço a Dina também por essa participação na segunda roda de perguntas. Vamos para a terceira roda de perguntas, né? Vamos começar pelo Macintosh. Macintosh, visto a pergunta de Célio Costa em la chat? Sorry, the question, wouldn't we call hypermasculinization today, would it not be the natural form of masculinity when there is no democratization of the relationship between genders? I think that the term, well, this is probably a translation, but the idea of what is the natural form of masculinity? The idea that something is natural is static. That I would argue there is no natural form of masculinity. That masculinity is constantly changing. That over time, and then in relation to that hypermasculinity, the super exaggeration of masculine traits is also changing and becoming acceptable or unacceptable in relation to the power of different groups. And the idea that there is no democratization. So I apologize if I'm not understanding correctly, but so if there's no democratization between genders, I don't see how that's possible, because you can't have masculinity without femininity. The gender, they're inextricably interweaved. They're connected with each other. You can't have one without the other. You can't have femininity without masculinity, and they're connected with each other. And this idea of them being separated, I don't know how that's possible. And the idea that I don't think one of them is more natural than the other. I think that the ideas and the definition of masculinity changes over time,
And then also the idea of hypermasculinity changes over time. These are very dynamic ideas that are interdependent on each other. They're relational to each other. So sorry if I misunderstood the question. I hope I answered it correctly. Thank you. Thank you. Podemos continuar enviando perguntas, hein, pessoal? Temos tempo ainda, né? Enquanto o pessoal elabora aí, posta no chat as questões, eu gostaria de perguntar para o Márcio, embora ficou evidente na sua fala lá no vídeo, né, disponível na página do evento, que você é uma pesquisa inicial ainda, né? Você está iniciando a pesquisa. Mas, assim, se você já percebeu possibilidades de explicações, né, considerando a teoria do Elias, dos processos civilizadores, nessa balança de poder, ou nessa tensão social, né, ou desse desequilíbrio da balança do poder, né, entre esses discursos machistas presentes nas redes sociais e o discurso emergente aí que tem ganhado força, pelo menos na nossa bolha, né? Na nossa bolha tem ganhado força o discurso feminista. Então, porque às vezes a gente olha umas coisas assim, você fala, pô, mas eu tô fora do mundo, eu tô em outra realidade. Então, não sei se você já tem elementos ou está construindo caminhos para pensar essa tensão aí. Bom, é muito interessante pensar, como você disse, dentro da nossa bolha, né, e nos últimos tempos eu acredito que nós tenhamos, ou por necessidade psicológica, né, ou para a manutenção, né, da própria sanidade mental, nos fechado, excluído uma série de sujeitos, né, das nossas redes sociais, ou ocultado alguns conteúdos. Mas o trabalho justamente ele vai ao encontro desta parte difícil e visceral das redes sociais, que é se enfiar, né, nesse mundo dos comentários, né, nesse mundo onde você percebe o poder do sharing, do compartilhar. Porque quando você investiga esse tipo de material, você percebe que um outro grande problema que existe dentro dessas páginas que produzem conteúdos, né? E agora eu estou pensando muito, né, nessa proposta que me foi feita pelo Célio e pela Ana, de pensar que, para os conservadores, o feminismo e esse homem desconstruído, ele é uma descivilização também, né? Então, pensar os dois lados, isso me faz pensar o seguinte: você tem um índice de compartilhamento muito forte. Então, quando você me pergunta se é possível vislumbrar algumas questões, olha, é possível. Ainda muito inicialmente é possível pensar numa forma de se construir novas figurações, onde as percepções de gênero e as performances de gênero, né, pensando também na pergunta que a Dina fez, porque aqui, grosso modo, nós estamos analisando performances e orientações cisgênero, né, de homens e mulheres. Mas é possível pensar as páginas que estão sendo construídas aí dentro desse ambiente de rede social, elas têm uma figuração de aspecto descivilizacional, porque elas continuam incitando a violência, apesar de, no Brasil, e o Brasil ele é muito potente nas leis e conjuntos legais para o controle da violência, pode ser, e eu peço licença para vocês, vocês podem discordar do que eu estou falando, mas, embora haja muita violência no Brasil, juridicamente existe um bom composto legal para a prevenção desta violência, né? O que não há é a execução dessas leis, aí já é um outro debate, né? Mas o que eu penso é
como que essa nova configuração pode ser abordada? A partir de campanhas educacionais e formativas que circulem amplamente, mas não só nas redes sociais, mas que elas possam ser articuladas lá na primeira infância. Não tem como eu fornecer uma educação antimachista, antirracista, se eu não atuar na primeira infância. Você pode desconstruir alguns conceitos para jovens velhos como nós, mas é difícil que você faça isso para todos. Você tem ali uma bolha, nós vivemos hoje em configurações, em redes de interdependência que estão cada vez mais fechadas, e a maioria de nós, e aí eu vou pegar o Elias de novo, continua, né, sentado ali no seu banquinho, sonhando com as suas coisas, mas não efetivamente tendo coragem de se enfiar nesses processos. E aí, quando você me pergunta a questão, por exemplo, da sociologia, eu fiquei muito indignado com a questão das pessoas dentro da academia se importarem tanto com a conceitualização do termo e não se preocuparem efetivamente com o que está acontecendo fora da academia. Porque é muito importante eu produzir artigo, é muito importante eu produzir livro, é muito importante eu fazer palestra. Mas para quem que eu estou fazendo essas palestras? Para quem que eu estou produzindo esses livros? Então, assim, eu acho que, enquanto historiador que sou, né, muitos sociólogos, educadores, diversos profissionais estão participando desse evento, a minha função social não é produzir só para os meus pares, é tirar esse conteúdo, é me embrenhar nesse ambiente difícil e tentar, de uma maneira mais prática possível, mais didática possível, também oportunizar esse conhecimento para outras pessoas. Eu posso estar errado, mas eu acredito que muitos homens não tiveram nenhuma informação ou ninguém teve coragem de falar para ele, olha, você tem um comportamento absolutamente indesejável. Então, acho que o papel do historiador, o papel do sociólogo, o papel do educador é fazer com que esses paradoxos de civilização passem a ser desmistificados, mas desmistificados de maneira pública. Muito bom. Obrigado, Márcio. Continuando, então, nossa terceira roda de perguntas, Anne Lorena, não sei se vocês conhecem o conceito de informalização, creio que é de Kashouter, pero se conheces ou não, é uma provocação, né? As relações não monogâmicas em la sociedade atual se podem explicar ou compreendê-las por el aumento de la informalidade em las relações sociais, ou os indivíduos que praticam, que vivenciam estas relações, solo buscam maior cercania e liberdade em suas relações afetivas. E, em consequência, se negam a aceitar as regras impostas por las instituições em el campo de las relações afetivas. Hola, bueno, la verdad no estoy tan familiarizada con el concepto, pero pensaría yo que no tiene que ver con una búsqueda, no sé, como de libertad, aunque en algunos casos sí, pero está sobre todo muy ligado a un proyecto político sobre el yo, ¿no? Como la vuelta sobre la vida cotidiana y la intimidad y todo esto que empezamos a ver justo ahora. Digamos, hay algunas vertientes de las no monogamias que tal vez sí tienden a esta flexibilidad, como a relacionarse más libremente, pero como siguiendo la base de estos discursos que, al menos en su nacimiento, es muy político desde el feminismo y desde la izquierda. No es fácil relacionarse en el marco de las no monogamias. De hecho, es muy complicado como
considerando que ya hay cierto hábitus emocional incorporado, no solo en la manera en que se quiere o en que se experimenta una relación, no sé, cerrada, monógama, heterosexual, sino en la forma de desear, ¿no? No es fácil decidir que no vas a tener, no sé, una pareja, solo una estable con quien se realiza un proyecto de vida y que está ahí para llenar todas las necesidades emocionales, sino que optar como conscientemente por intentar distribuir las necesidades emocionales en diferentes personas, extender los cuidados no solo a otros vínculos erótico-afectivos, sino también a los amigos y también a la familia, descentrar a la pareja del lugar privilegiado que tiene en la sociedad, no siento que sea tanto como, no sé, una inercia o algo que facilita el contexto, sino que de hecho es todo un reto, ¿no? Y de hecho por eso mencionaba yo como estos problemas de igual, como esa racionalización que reconoce la emoción, pero la deslegitima como una forma efectiva de comunicarse o sí, relacionarse con los demás, y esta individualización, porque los discursos van un poco contra la corriente, o sea, se valen de estas tensiones para ir un poco contra las relaciones inestables, fluidas y poco sólidas, y pretenden direccionar eso de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, hay un poco de eso que puede sí estar presente, pero en la mayoría creo que implica un trabajo consciente y que es difícil mantenerse en la práctica. Hay muchas personas que llegan a estos discursos y están ahí, no sé, mientras tienen una pareja, pero mantienen el deseo, la expectativa amorosa, romántica de mantener una pareja, y cuando la encuentran renuncian a esto, ¿no? Entonces puede ser tanto como un momento de la vida de experimentar y relacionarse más libremente, pero tiende, o al menos como ideológicamente debe tener como a un trabajo consciente sobre sí mismo y constante para transformar las relaciones con las personas. Muito bem, graças. Para encerrar, então, a terceira roda de perguntas, uma provocação também para a Gisele. Gisele, tanto na sua fala quanto no seu texto, você destacou que as atividades do Clube de Mães favoreceram para a entrada dessas mulheres atendidas no mercado informal do trabalho, né? Eu não sei se você avançou nessas discussões, também ligada à ideia de balança de poder ou de relações de poder, e se você conseguiu perceber como que se davam isso, né? Se de fato a intenção do Clube de Mães era emancipar as mulheres ou manter um equilíbrio das tensões e relações de poder. Não sei se você investigou isso ou como que você viu essa relação, né? Essa balança de poder dentro da relação entre mães atendidas e as mães que eram sócias e que organizavam o clube. É uma provocação, né? Certo, André. A documentação analisada, todo o tempo estava bem explícito que o foco era esse, contribuir para a emancipação das mulheres, né, tanto para irem para além do ambiente doméstico, né, instruí-las para atuar nas oportunidades, né, que a cidade ainda estava em desenvolvimento, né, e de fato isso também, assim, né, estava evidente, esse era o objetivo principal e tal, colaborar com esse desenvolvimento pessoal das mulheres e também já uma análise, né, que nós fizemos, tinha também essa perspectiva de controle, né, a gente identificou isso também, porque ao mesmo tempo que orientava, também
que ofertavam os cursos, na verdade, orientava elas para se manterem no mesmo espaço doméstico, porque enfatizava muito o papel delas também em casa, no cuidado com os filhos, tá certo? Então, foi mais ou menos nessa perspectiva. As fontes apresentaram que esse era o foco, emancipar as mulheres, só que também ficou um espaço para que a gente pudesse olhar de uma forma mais aprofundada e sentir que tinha, assim, também uma finalidade de controlar as emoções aí e o comportamento dessas mulheres. Tá certo? Certo, muito bem. Antes de caminharmos para o encerramento, temos mais uma pergunta para o Márcio. Não sei se eu perdi ela aqui. Não sei se você... É da Ana Flávia, Márcio. Ah, tá aqui, ó. Márcio, que autores vocês estão utilizando para tomar o conteúdo virtual como fonte? Ela tem muito interesse de pesquisar redes sociais. André, eu até coloquei ali no chat já alguns autores que nós estamos usando, ótimo. tá? Mas, assim, grosso modo, como nós somos eu e as duas gurias que estão trabalhando com projetos próximos, todos nós somos historiadores, né, ou historiadores de informação, nós temos utilizado muito o Daniel Cohen, que é um autor que trabalha com a história digital e a história nas mídias digitais. Também tem uma discussão forte que nós estamos aproximando com a história pública, né, que é um campo em desenvolvimento no Brasil aí desde 2011. Mas, assim, na sociologia, os dois grandes autores que nos auxiliam é o Manuel Castells e o Pierre Levy. São os dois autores que têm nos ajudado a entender as dinâmicas das redes sociais, né? Aí, quando a gente parte mesmo para a discussão de rede social como fonte, aí nós partimos para o Daniel Cohen, porque daí ele é um historiador e ajuda-nos a pensar esta questão da fonte. Mas ainda, e aí, no meu caso, eu tento ainda fazer uma grande articulação e buscando essas articulações com a teoria eliasiana, que é, na minha opinião, a parte mais complexa, porque uma das coisas que a gente tem percebido, e agora tem surgido bons e novos trabalhos, é a aproximação da discussão dos temas do Elias com o gênero. Mas até então, nos livros, esta aproximação nunca está assim tão, pelo menos para mim, nunca está assim tão visível, né? Então, é bem interessante. Alguns ali eu coloquei para ela e depois eu vou separar alguns outros autores aqui para mandar para ela, se ela tiver interesse em dar uma olhada. Muito bem. Então, creio que podemos encerrar, né? Começamos com 3 minutos de atraso e vamos encerrar com 4 minutos de antecedência, uma vez que já não localizo mais perguntas no chat, né? Então, agradeço a todos por sua participação, agradeço a los autores de los trabajos que nos permitiram abrir novas perspectivas para trabalhar com Elias. Pido desculpas a Macintosh por la dificuldade em inglês, pero creio que nos comunicamos e seguimos virtualmente com Elias neste simpósio. Está bem? Um saludo a todos e sigamos com as outras mesas em evento. Gracias. Obrigado a todos e todas, um grande abraço e a gente se vê aí pelo evento. Valeu.